dentro do marketing digital, desenvolver estratégias de sucesso e principalmente alcançar eficiência no time de vendas, através de um processo sustentável de vendas para leads inbound. Então, participando desse painel com a gente tem o Júnior Croco, que é estrategista digital do grupo Tribes Company, que aí trabalha com marcas como a Body System, Wiz e Les Mills Brasil, certo? E aí ele é fundador do marketingdeacademia.com.br e defensor da RD Station para academias, frase dele, não estou fazendo aqui logo. Fora isso, a gente também tem o Thiago Reis, da Project Builder, diretor de marketing e vendas, e eles vão aqui compartilhar um pouco da experiência deles de como gerar aí vendas com inbound leads. Obrigada. Legal. Oi, tudo bem? Tudo bem? Mataram a hora do almoço para estar aqui, né? Legal, bacana, muito bom. Apresentação tá no jeito? Bom, rapidamente, né? A gente tem um tempo curtíssimo aqui, mas o importante é que daqui sai o Insights. Acho que mais que tudo é o que a gente viu na abertura, né, do Murilo Gantz, ele fala sobre você sair do topo do funil e ir lá para baixo do funil e acabar convertendo mais algumas ideias, algumas sacadas e você colocar isso daí em prática. Talvez o que serviu para a gente, talvez não sirva para você, mas muita coisa que serviu para a gente, eu acho que você pode adaptar ao seu negócio, tá? Realmente é para compartilhar coisa de verdade, que acontece realmente de verdade lá no nosso dia a dia. Então, o que eu vou passar para vocês são coisas que é nossa rotina. Então, eu me sinto extremamente confortável para compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, essa aqui é a W12, é uma das empresas do grupo, né? O Grupo Tribes, ele é um grupo grande dentro da área do fitness. Ele é responsável pelas empresas Body Systems, pela própria W12, que é uma empresa de software para academias, e a Les Mills. Alguém faz academia aqui? Levanta a mão quem faz. Alguém já fez aula de Body Pump? Body Combat? Sim? RPM, então. A nossa empresa, ela treina os professores para essas aulas. Então, os seus professores fizeram um treinamento com a gente, tá bom? E aí a W12 tem um software chamado Evo. E esse foi o grande desafio que a gente teve pela frente, porque o nosso mercado é um mercado, entre aspas, com uma certa deficiência neurológica de conexão dos neurônios. Não sei se vocês entenderam mais ou menos como é o perfil do cliente. Ele não entende nada de tecnologia. Então ele é um pouquinho burrinho. E com isso, o que acontece? A gente tem uma oportunidade muito grande de desenvolver educação. E como é que você gera educação para vender software, no final das contas? Então esse foi o nosso maior desafio, porque é um mercado extremamente amplo, só que ele falta bastante coisa. Então daí também surgiu, junto com isso, o marketing de academia, que ele tem esse objetivo, fomentar educação dentro do mercado, para eles entenderem como que você vai conseguir gerar mais resultado. Então as academias geram resultado e a gente tem que gerar educação para essas academias. Bom, vamos lá então. Por que inbound? Por que a gente escolheu inbound? Então tudo começou quando o pessoal da área de vendas falava o seguinte: pô, não consigo vender, tá faltando cliente, tá faltando gente. E aí eles passavam o dia inteiro. Todo o time de vendas passava o dia inteiro no Google procurando academia. Digitava academia, ia na primeira página, pegava todas elas, da segunda página, terceira página, quarta página, quinta página, e ia ligando. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você tenta falar com um dono de academia, você não consegue falar com ele, porque ele nunca está na academia. Então é muito difícil conversar com ele. E isso aí gerava uma frustração muito grande. Então você tinha uma alta carga de trabalho e um baixo nível de resultado, índice de resultado. Então, esses contatos que a gente chama de contatos frios, eles acabavam não gerando vendas, né? Obviamente, você gerava extremamente muito trabalho e a gente não conseguia fazer absolutamente nada. E aí a gente começou a entender, pesquisar um pouquinho, abrir uma área de comunicação da empresa e a gente começou a falar assim, pô, precisa fazer landing page. E a gente começou a descobrir esse termo landing page. E, pô, vamos contratar, a gente fez seleções para arrumar um programador para construir landing pages. É verdade. A gente aí a gente fazia o cara fazer a parte o teste dele era construir uma landing page. A gente arrumava um tema, a gente usava depois essa landing page. Mas nunca funcionava, ele sempre deixava uma portinha aberta. Bom, resumo da história. A gente, com esse trauma todo, a gente começou a perceber que desse jeito não ia conseguir chegar lá. A gente começou a ter muito trabalho, ter muito esforço, ter muito desafio e o resultado dele não acontecia. Então a gente começou a pensar o seguinte, pô, o que a gente precisa fazer então para reverter essa imagem? O que a gente precisa fazer então para contornar essa situação? A gente tem que começar a construir a questão do marketing de conteúdo, que foi quando começou, há uns 2 anos mais ou menos lá, a gente começou a trabalhar dessa forma.
que era o quê? Sair um pouco do processo ativo da caça e começar a ser um pouco mais inteligente, um pouco mais estrategista nesse momento. Então a gente saiu de um cenário, que era um cenário de busca insana e contínua atrás das pessoas e tentando vender alguma coisa para ela, por uma busca insana de procurar os problemas que elas têm. Então a gente mudou o mindset no que diz respeito a o que a gente estava buscando junto ao cliente. A gente parou de querer vender e começou a procurar o problema que eles tinham para solucionar. E aí foi uma grata surpresa, porque isso aí tinha muito a ver com o nosso DNA, porque o nosso DNA ele sempre foi de educação. Então, isso facilitou muito o processo de entrada, porque via as outras empresas do próprio grupo, a gente sempre teve uma conexão muito boa, muito forte com o mercado, por conta da questão da educação. Então, se você faz aula com um professor, lá na sua academia, esse professor ele passou por um processo de treinamento com a gente. Então, a nossa expertise era educacional. Então, isso facilitou bastante. O desafio foi, lá na empresa, a gente convencer a área de vendas que tinha que esperar um pouquinho mais para falar com os leads. E esse é, acho que, uma das coisas mais importantes de vocês terem na cabeça quando você vai começar a trabalhar com o inbound. Existe uma barrigada de um tempo em que a venda diminui. E aí você tem que ter fôlego, paciência, coragem e determinação. Porque nessa hora que se você não tem uma base para sustentar esse período, você quebra. Porque definitivamente, você muda o perfil do cliente. Você tem um processo de reeducação da sua empresa. Você tem um modelo, um remodelamento da forma com que o time de vendas entende o negócio. Então ele fica desesperado, porque ele vê entrando muitos leads, só que esses leads eles não estão preparados para compra. Ponto. Pessoal, isso não se discute mais. Tá? Não se discute mais. E aí o que aconteceu? A gente precisava mostrar resultado rápido. Então a gente começou a gerar material para gerar lead. E o segredo não está na geração de lead. Tá? No relacionamento que você desenvolve com essa lead. Então, quando a gente começou a trabalhar com a aquisição de lead e passando direto para o comercial, o que aconteceu? O comercial ficou com um monte de contatos e eles continuaram agora tendo mais facilidade para falar com as pessoas, porém, não tinha qualificação. Então ele gastava muito tempo falando com um cara que não estava preparado ainda. E aí foi, ao longo do tempo, isso demorou mais ou menos uns 4 meses, foi acontecendo uma migração de comportamento do lead, né? E até o ponto em que a gente hoje, em todas as landing pages, deixa eu colocar aqui, vou deixar aqui para vocês. Em todas as landing pages, a gente tem uma levantada de mão. Então todas as landing pages seguem a seguinte pergunta: você quer receber um contato comercial da área de consultores para conversar sobre a implantação do software da sua academia? Sim, não e futuramente. Sim, vira oportunidade, via Vibe Drive, vai para a mão do comercial. Não se mexe, ele continua recebendo e-mail, ele entra no processo de nutrição, você sai de um funil, vai para outro funil, e vai para outro fluxo, e vai para outro fluxo, e vai consumindo conteúdo. E futuramente, fica lá quietinho. Quando chega lá para o final do mês, a gente faz um corte do score que ele tem, pontuação, um corte da quantidade de vezes que ele fez download de material, a quantidade de interações que ele teve, a gente define o perfil dele, se ele é diretor, dono, proprietário ou sócio, e aí esses caras, um pequeno grupo daquele período, recebem informação direta do comercial sem ter levantado a mão. Então, isso aí faz com que a conversão vá lá em cima, e mais do que isso, ao invés de eu falar com todos vocês, eu pergunto: quem quer aqui quer conversar comigo sobre a implantação de marketing do software na academia? 3 pessoas levantam a mão, então tá bom, vem cá, eu converso com vocês 3. Eu não vou conversar com todos os outros, porque os outros todos não estão preparados ainda. Então, isso aí faz com que a forma com que o time comercial pensa hoje, ela mudou bastante. Então, quando eu estava vendo na palestra anterior, eles falaram sobre fazer as perguntas para o cliente. Isso é muito verdade, porque é dessas dúvidas, é dessas perguntas que surgem os seus novos materiais. O maior insight que você tem está na pergunta do seu cliente. Quando ele faz uma pergunta e você não sabe a resposta, você fala assim: achei uma mina de ouro. Porque muitas pessoas fazem essas perguntas.
Então, os comentários dos posts que você faz, que você posta, quando você tem certeza absoluta que o teu negócio deu muito certo, quantidade de marcações de novas pessoas que eles têm quando você publica alguma coisa no Facebook. Então, tudo isso daí vai fazendo com que a atração e a conversão ela fique muito mais agressiva. Estruturalmente, né, falando um pouco sobre a nossa estrutura, a gente tem uma pessoa, o Digital Planner Buzz dos Insiders, né, que sou eu. Na verdade, a gente fica procurando nome pra gente, porque não tem muitos cargos definidos. Então a gente se chama de qualquer coisa, porque não vale nada mesmo, não tem hierarquia lá. Um Content Creator, que é um cara novo que entrou. O que é esse cara? Esse é o cara que faz tudo. Esse cara é o cara que escreve, é o cara que grava vídeo, que edita vídeo, que faz Photoshop. Ele mexe com tudo. Então é uma pessoa extremamente multidinâmica, né? Multididata. E muita gente, a gente precisa de um cara desse na equipe, né? Então facilitou, porque inclusive agora eu faço menos coisa, porque ele faz bastante coisa que eu fazia. A gente tem 2 copywriters developers, que são os caras que escrevem, de fato. Então a gente precisa de produção. Então as pessoas elas fazem a redação, eles constroem os conteúdos baseado nas demandas que esse cara aqui levanta. Então olha para o mercado, putz, o problema é esse, a dor é essa, a mensagem é essa, a pegada é essa, o ritmo de conversa é essa, esses caras produzem. Tem 2 designers que fazem a produção e deixam as coisas lindas, né? Ficam muito bonitos os materiais, isso agrega muito valor, porque o material bonito faz com que as pessoas baixem mais e sintam orgulho. E a gente tem uma pessoa de tráfego, que é o tráfego, a Natane, que está ali, ó. Ali a Natane. Ela, na realidade, é a pessoa que pilota o Run, que é para direcionar as tarefas para todo mundo. Então, ela fica lá pilotando, ó, você faz isso, você faz aquilo, e fica mandando as tarefas. Isso facilita bastante. E o chefe, né? O chefe, ele não trabalha. Porque a gente, é verdade, ele fica em outras áreas, ele não fica junto com a gente, mas é uma pessoa muito bacana, que é o Peter. Ele está aqui. Time de vendas, são 9 pessoas do time comercial. Muito importante que agora eles continuam com o espírito inbound, eles mudaram o mindset deles, eles enxergam de outra forma, tá? Eles entendem que tem que procurar conteúdo e não procurar promoção. Então isso é uma coisa que mudou bastante na percepção deles. Isso tudo nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, gerou 15 mil leads, aumento de 750 para 1.200 clientes, tá? A gente está com 1.210, 12 clientes. Há um ticket médio de uns R$450, então isso é muito agressivo, esse crescimento. Obviamente que não é todo mundo daí, mas se você pegar todos esses clientes novos, todos eles consomem material. Então a propriedade que você tem para falar sobre o tema é muito grande. Então essa questão de reconhecimento, autoridade e o time, a força que o time começa a ter, e o reconhecimento que o próprio time começa a ter, é uma coisa que você não mensura numericamente, mas você sente absurdamente. Então, é um ganho que você não consegue mensurar definitivamente. Então, essa é um pouquinho da nossa história, né? Se vocês quiserem um pouquinho mais de informação, né? Pensando ainda um pouquinho dos resultados, você já passou. São meus contatos, tá? Se você quiser material rico, né, da W12, ele está nesse download, nesse e-mail, nesse link. Aí vocês ficam à vontade para baixar, tem bastante material lá, até para vocês começarem a utilizar, né, desenho, ou enfim, alguma coisa que vocês precisarem. E dúvidas que vocês tiverem, meus contatos são esses. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.